Boa tarde, meninas. Tudo bem? Quanto tempo? Feliz de estar aqui de volta. Hoje vamos ter uma aula muito legal, tá? Vamos fazer pencas de costela de Adão e de mostera. Quero dar boas-vindas a todas as meninas. Daqui a pouco vocês vão entrar, que eu sei. Que eu não vou ficar sozinha aqui falando. Então, assim, o que eu quero mostrar primeiro? Essas peças que a gente vai fazer as pencas, tem no catálogo, tá? Tem no catálogo. Então, assim, ó. A costela de Adão, essa daqui é de 9 centímetros. Eu quero que vocês vejam a diferença aqui, ó. Essa aqui tá pintada no verde musgo e ela tem 2 mãos de verde musgo, tá? Porém, ela não tem nem luz nem sombra. Eu já fiz algumas, deixei preparada com luz e sombra. Essa daqui, esta daqui e essas duas aqui, eu deixei com luz e sombra, tá? Mas o que acontece? Essas duas aqui são verde musgo. Eu pintei com esse tom aqui, ó. Eu vou mostrando aqui no vídeo as tintas que eu usei com os frascos, que fica mais fácil para vocês verem e anotarem quando vocês querem fazer aí na sua casa ou comprar a tinta. Essa aqui eu usei o PVA fosco e a cor é verde musgo, da Acrylex, tá? Por que eu usei PVA? Porque eu não tinha o verde musgo na acrílica. Mas como isso aqui que a gente vai trabalhar não é pintura country, eu trabalho daí com a PVA, tá? Sem problema nenhum. Pode usar PVA ou acrílica, tanto faz. É que para pintura country, o ideal seria acrílica. Mas aqui nesse caso não há necessidade. Se você tiver em casa PVA, de qualquer marca, né? Não precisa ser exatamente Acrylex, é o que eu trabalho, tá? Acrylex, é o que eu tenho. Mas vocês podem usar outra marca. Então, assim, ó, 2 mãos de verde musgo, eu fiz frente e verso, tá? Por que eu gosto de trabalhar frente e verso nesse caso? Porque isso aqui vai ficar, às vezes, balançando, dependendo do lugar que for pendurado. Então, você tem pintura dos dois lados. Pintei com rolinho, porque aqui, ó, a lateral é laser, tá? Essas penquinhas aqui, essas peças. Quando você pinta aqui com o rolinho, ele suja menos, tá? É muito mais fácil de você trabalhar. Então, essas ali são a costela de Adão no verde musgo. Essas duas costelinhas aqui, ó, vamos voltar aqui só para vocês verem a diferença, peraí. Aqui o verde musgo sem luz e sombra, que eu deixei para fazer com vocês. E aqui o verde musgo com luz e sombra. Vai ficar assim depois de pronto, tá? Esse daqui, ó, veja a diferença. Vai ficar assim. Então, vamos pôr aqui de lado. Essas duas costelas aqui, eu trabalhei com o verde oliva, que é esse aqui, ó. Também PVA, tá? Toda tinta da Acrylex que tiver a tampa rosa é PVA, tá? Então, eu usei aqui, ó, verde oliva, PVA, pra fazer essa costela. Porque eu quero dar 2 tons, tá? Essas pencas que a gente vai fazer, eu vou fazer de costela de Adão e de mostera. Vão ter 2 tons intercalando. Então, aqui, ó, o verde oliva sem nada, tá? Aqui, ó, a lateral, vocês podem ver, ó, que não suja muito, porque eu trabalhei com rolinho. E essa daqui, já com a luz e sombra, que é essa cor aqui, ó, tá? Aqui você vê a diferença, ó. E aqui, ó, se eu colocar o musgo e o verde oliva aqui, ó, um do lado do outro, olha só, que composição linda que vai dar a penca. Só que, nessas costelinhas de Adão, eu vou bater stencil, aqui na luz, eu vou bater stencil de palavra, tá? Vamos fazer uma penca diferente da outra. Então, hoje vai ser assim, ó, 2 aulas em uma, né? Vai ser bem legal. Deixei uma de cada cor para fazer com vocês, tá? Então, essas duas aqui a gente vai fazer aqui juntas. Vamos fazer a sombra, a luz e o stencil vamos bater em todas juntas. A montagem, vamos fazer tudo junto.
A mostera, gente, ficou maravilhosa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, que eu quero separar aqui. Aqui eu tenho a mostera, também é do catálogo, tá? No verde musgo, pintada dos dois lados, tá? Com 2 mãos de tinta no verde musgo. E aqui a verde oliva, também com 2 mãos, tá? Frente e verso. Agora aqui eu tenho 2 mostera já com luz e sombra, ó. Já com luz e sombra. E aqui a mostera sem nada. E aqui ela tem luz e sombra. Nas mosteras eu vou ensinar para vocês as gotas de orvalho. Porque o estilo dessa folha fica maravilhosa com gotas de orvalho. Esse aqui é o verde musgo, tá? Essas duas que eu mostrei agora. E aqui eu tenho as duas feitas com verde oliva. Aqui tá o verde oliva, frente e verso, tá? Ó, a lateral também com rolinho, tá? Isso aqui foi pintado. E aqui já com luz e sombra. As mesmas sombras que eu fiz na costela de Adão foi feito na mostera. A mesma cor de sombra, a mesma cor de luz, tá? Então é um trabalho fácil de fazer. Vai ficar maravilhoso para quem vende e para quem não vende para decorar a sua casa também fica muito lindo, tá? Então vamos lá. Vamos separar tudo que tá pronto. Que depois a gente vai fazer as gotas de orvalho em todas, eu não fiz em nenhuma ainda. As cores de fundo vocês viram, verde oliva e verde musgo, tá? 2 no PVA. Verde oliva e verde musgo, são as cores de fundo dessas folhas. Folhas de costela de Adão e folha de mostera. Vocês vão ouvir um barulho de fundo, tá? Porque o meu excelentíssimo marido está pintando aqui embaixo do meu ateliê. Só que o compressor fica ao lado do meu ateliê aqui em cima. Então ele pinta lá embaixo, conforme precisa do ar para passar a tinta, porque é com pistola, o compressor liga. E eu esperei até agora, por isso eu comecei depois das 15h30. Eu esperei achando que ele estava acabando já de pintar, mas agora ele está dando verniz. Então assim, esse barulhinho que vai ficar de fundo não vai ficar tão alto, eu acho, né? Pra mim aqui não tá tão alto, não sei como vai ser pra vocês, como que o celular vai captar esse som. Então eu espero que não atrapalhe muito, né, gente? Por favor, porque ninguém merece. Eu fui lá embaixo do spray, vai acabar ou vai continuar? Ou como é que vai ser? Daí ele disse que ele tá pintando, mas enfim. Vamos lá. Eu vou descer aqui o celular pra vocês verem bem de perto. Estamos aqui, vamos com as costelas de Adão primeiro. Vou descer aqui, tá? Ó. Então, assim, vou puxar pra cá. Aqui estão as que estão prontas. 2 de cada. 2 de verde oliva e 2 de musgo. Essas aqui eu já fiz os fundos todos, tá? E agora nós vamos fazer aqui. Então, assim, eu quero que vocês prestem bem atenção aqui, porque tem um jeito de passar, ó, nós vamos usar aqui, ó, até já deixei como ele tava. O pincel aquele que eu fiz a live, tá? Que tá gravado no Instagram, restauração do pincel de estêncil. Por que que eu peguei esse? Porque depois que você restaura, ele fica extremamente macio aqui na ponta, ó. E dá um efeito muito legal. E outra, não vou fazer a sombra, tá? Com o chanfrado, tá? Poderia fazer com o chanfrado? Poderia, tá? Mas eu não vou fazer com chanfrado porque eu sei que eu tenho muitas alunas ali, aí no grupo, que não trabalham com chanfrado. Algumas têm medo, insegurança e eu vou facilitar a vida de vocês. Então, nós vamos fazer, ó. Se vocês forem reparar a sombra que tem aqui, ó, bem de perto, isso aqui é tudo sombra. É o mesmo efeito do meu pincel chanfrado com tinta aguada. A diferença é que essa sombra aqui pro chanfrado, ela não vai água, tá? Porque é uma sombra seca. Só que essa sombra seca facilita nesse tipo de trabalho aqui, tá? Porque esse trabalho eu preciso de sombra e preciso de luz, tá? Vou deixar essa mais perto aqui pra vocês verem, ó.
preciso de sombra e de luz, tá? Essa daqui, ó, essa que tá pronta aqui é de verde oliva, tá? Que nem essa. E essa que tá aqui, ó, essa que tá pronta aqui é a verde musgo, e a verde musgo sem estar pronta. Então, como que a gente vai fazer? Vai pegar esse pincel, ele tem que estar seco, tá? Ele não pode ir na água, porque aqui é sombra seca que a gente vai trabalhar. Aqui na minha bandejinha, aqui eu derramei água, ó, vou só secar. Aqui eu coloco o meu verde esmeralda, tá? Nesse caso aqui eu tô usando acrílica porque eu não tenho o verde esmeralda no PVA. Poderia ser no PVA sem problema, porque como eu falei, nós não estamos trabalhando com pintura country, tá? Então aqui vamos usar o verde esmeralda. Coloca um pouquinho aqui, ó. Pego o meu pincel. Deixa eu mostrar pra vocês como que faz isso aqui, ó, tá? Aqui eu vou pegar a minha tinta. Com o meu pincel eu vou puxar aqui a tinta e eu vou dar uma esfregada aqui, ó, na minha bandeja. Por que eu faço isso? Porque eu preciso que todas as cerdas aqui dentro tenham tinta. Só que não é aquela tinta muito cheia, tá? Ó, por isso que eu faço isso aqui na bandeja, ó. Pra espalhar a tinta no meu pincel. Aí, o que eu faço? Eu venho aqui e, ó, tiro só um pouco do excesso. Se eu perceber que eu tirei muito o excesso, eu volto pra minha tinta. Porque esse tom de verde musgo aqui, ele é mais forte do que o verde oliva. E eu preciso que dê esse efeito aqui, ó. Isso aqui é a sombra que eu fiz com o meu verde esmeralda. Oi, Raquel, tudo bem? Agora que eu vi que você tá aí. Que legal. Só que pra fazer essa sombra aqui, ó, vamos supor aqui, ó, tô com minha folha aqui. Eu não faço isso aqui, ó, tá? Se eu quero fazer a sombra aqui, eu não posso fazer isso aqui, ó. Eu tenho que fazer do lado contrário, eu tenho que estar dentro da minha folha. Nesse caso aqui, ó, eu vou começar aqui. Eu vou deixar a minha folha assim e a minha mão tá aqui, ó, pro lado de dentro da minha folha, ó. Aqui a mão tá pro lado de dentro da folha. Se eu continuar aqui sem mudar, ó, a mão vai estar pro lado de fora. Percebe, ó? Aqui tá pro lado de fora e aqui tá pro lado de dentro. Eu tenho que trabalhar aqui pro lado de dentro. Cheguei aqui embaixo, eu vou virar a minha folha para trabalhar aqui também pro lado de dentro. Porque desta forma, eu vou ter a sombra correta que eu preciso. Não vai entrar muito no fundo. Eu peguei mais um pouco de tinta, porque eu percebi que tinha pouco. Não vai entrar aqui, ó, muito pra dentro. E também não pode ficar muito raso. Então, o meu pincel, ele vai um pouco pra fora e um pouco pra dentro, ó. Você vê que ele vai pegar aqui, tanto no papel quanto na peça. E eu vou só circular com a minha mão leve, segurando aqui, ó. Vou circulando aqui. É muito fácil isso aqui de fazer, tá? Você consegue fazer em poucas horas, você consegue fazer mais de 20, 30 mostera, tá? Olha só, pegou no meu papel e pegou na minha peça. Porém, na minha peça, ó, ficou esfumaçado, como se eu estivesse trabalhando com pincel chanfrado, tá? Então, isso aqui facilita para quem tem dificuldade de usar o pincel chanfrado. E esta forma aqui fica linda igual, porém, não tem como errar, tá? Quem nunca trabalhou com chanfrado, consegue fazer esse efeito. Olha só. Sem o chanfrado, a sombra igual, tá? Aí você vai aqui vendo, ah, quero mais forte na ponta. Se você quer mais forte na ponta, você vai saindo cada vez mais pra fora, pra deixar bem pouco do teu pincel aqui, ó, tá? E vai virando a tua folha, porque a tua mão tem que estar sempre pra dentro aqui, ó. Olha só, se não fica lindo, lindo, lindo. Eu sou apaixonada por esse efeito, tá? Tanto que eu faço muito. Aqui, acho que no grupo não tinha ensinado essa técnica aqui ainda, tá? Então, aqui, ó, vou fazer dos dois lados, né? Como eu falei. Porque se a minha penca circular com o vento de um lado pro outro, ela está perfeitinha.
E não fica assim, ah, porque ali tá... Aqui tá pintado e o outro lado não tá. Por isso que eu gosto de fazer dos dois lados. Olha só. Dos dois lados tem a sombra, tá? Esse aqui é o tom verde musgo. Essa folha é essa aqui, ó. Aqui eu já deixei ela com a luz e com a sombra, que daí vem as gotas de orvalho depois. E aqui, ó, só a sombra, tá? Vou fazer agora a mostera que tá no verde oliva. A mesma cor de sombra, com o mesmo verde esmeralda, tá? Que eu pego aqui, ó. A minha bandeja tá suja, ó. Nem vou pegar ali na tinta. Por quê? O verde oliva, ele é mais claro que o meu musgo. Então, eu não posso ter muita tinta para ele aparecer aqui sem ficar pretão, ó. E aqui já quis ficar. Então, o que que eu faço? Eu espalho e venho puxando. Viro do outro lado, no mesmo sentido a minha mão, tá? Ó, sujo de volta, só onde que tava sujo, tá? A minha bandeja. Porque aqui ainda faltou um pouco de verde esmeralda. Ó. No verde oliva dá esse efeito. Vou fazer dos dois lados, tá? Frente e verso. Assim fica mais fácil também para vocês ir pegando a dinâmica dessa forma, ó. Seguro aqui e venho aqui, ó. Com o pincel um tanto fora e um tanto dentro da peça. Se o meu pincel estivesse todo dentro da peça, ele viria até aqui, mais ou menos, quando eu fosse circular. Daí não faria o efeito que eu preciso no final, tá? Depois, quando a peça tiver já com a luz. Não daria o efeito legal que eu quero. Ó. Assim ficou dos dois lados. Só assim já tá lindo, né? Mas não vai ficar só assim. Agora eu vou fazer as duas costelinhas de Adão. Que são aqui, ó. Verde oliva e verde musgo. Já com luz e sombra, essas duas. Pego também aqui, né, o meu verde esmeralda. Ó, só trabalhei... aqui eu tenho 12 peças, tá? Só que eu já fiz um tanto de luz e sombra antes, pra vocês não ter que esperar muito. Com essas 12 peças, só trabalhei com tom verde musgo, verde oliva, verde esmeralda e o verde maçã, que é a luz, tá? O verde maçã vai ser essa luz sempre. Então, vamos lá, na costelinha. A mesma coisa, tá? Metade do pincel fora, metade dentro e vai circulando. Ó. E essas peças, lembrando, elas são do meu catálogo, tá? Tanto as costelas de Adão quanto as mosteras. Eu tenho aqui uma mostera, depois acho que eu vou mostrar pra vocês, ou eu boto lá no grupo. Que ela não tá no catálogo. E eu não sei se eu vou pôr no catálogo, porque eu arrematei lá da loja e eu não sei se ele vai cortar mais, tá? Mas elas são gigantes. Gigante não, mas elas dariam pra tu usar como apoio de prato para aqueles aqueles bol de sopa, ou para sobremesa. Para fazer quadro, fica muito lindo também, tá? Se você pegar aqueles quadros normais, né, com moldura, eu até pedi, ele vai fazer, assim como eu tenho agora o oval, aquele quadro oval que tá no catálogo, vai ter também o quadro quadrado e o retangular, só que isso tudo vai acontecer aos poucos, né, porque eu não posso, de repente, encher o meu catálogo com essas peças agora. Olha só, que fofo que fica. Ah. Eu não consigo ver comentário ainda. Para variar, o meu celular esse é assim, né? Talvez vocês estejam falando alguma coisa, mas vai aparecer só depois para mim. Mais tarde, acho. Mas não faz mal. Eu vou mostrando e vocês vão falando e depois eu vejo.
Só que daí, da hora que aparecer ali, daí vocês podem ir tirando as dúvidas, tá? Ó, fiz os dois lados. Boa tarde, maninha, tudo bem? Fiz os dois lados. Agora o que eu vou fazer? Deixa eu só dobrar aqui o meu guardanapo. Porque agora, aqui tá sujo, ó. Mas eu vou usar esse lado aqui. Agora eu vou usar o verde maçã. Essas 4 peças são as que eu fiz a sombra, tá? Ó, a sombra com o meu pincel, o pincel de stencil. Agora eu vou fazer a luz nelas, pra daí a gente poder começar a trabalhar com as gotas de orvalho e com os stencil. Vocês vão ver que a luz é mais fácil ainda de fazer. Pego aqui, ó. Esse pincel daí, ó, é o pincel retangular. Ele é um pincel novo, ele tem que estar assim, ó, com umas cerdas bem legal, assim, rechonchudo. Não com pouca cerda, tá? Ralinha, né? Quando você usa demais, ele acaba ficando curto, né? Ou ralinho. Então, esse é aquele de cabo amarelinho, tá? Que é de pelo de porco. Tiro aqui o excesso, ó. Nesse caso aqui, eu quero só a luz. Aqui foi sombra, tá? A sombra você tira o excesso, mas não tira tudo. Já no caso a luz, ó, eu trabalho com ele aqui no meu pano deitado, ó. Deitado. E deixo tinta mais aqui, ó, no meio, tá? Só que não é tinta, tá? É o pó da tinta, eu falo. Também não é só pó, mas é a modo de dizer, tá? Aqui no meio, ó, da minha costelinha de Adão. Eu vou trabalhar aqui, ó. Onde tem a sombra, vou virar assim que é mais fácil pra vocês verem. Onde tem a sombra aqui, ó, eu não venho até aqui, tá? Eu preciso pegar a luz aqui e aqui, porque essa sombra, ela projeta a luz aqui no meio, ó. Se vocês forem olhar aqui, ó, a minha luz da Hang Light, que bate aqui, ó, no meu pincel, ela tá dando sombra quando eu passo ali. E pro lado de cá tá a luz, ó, porque aqui tá o cabo do pincel. A mesma coisa acontece aqui no meio dessa folha, tá? Então, aqui, ó. Faço isso aqui, ó, em movimento circular. Faço aqui, como se eu estivesse varrendo, tá? Faço o primeiro aqui do lado, ó. Aí, faço isso dos dois lados e venho aqui no meio, ó. Feito isso aqui, ó, venho aqui, ó, vê que eu não chego nas pontas da minha folha, ó. Mas eu tô trabalhando no sentido da costela de Adão, né? Que ela faz isso aqui, ó. Tô vindo aqui até um pedaço. Eu só não vou em toda a minha sombra. Aqui eu puxo nesse sentido. Também só até um pedaço, ó. Opa! Caiu da minha mão. Ó o efeito com a luz. E aqui o efeito sem a luz, ó. A mesma costela, tá? Aqui não tem luz. E aqui tem luz. Vamos trabalhar aqui de volta. Ó, faço isso. Faço isso do outro lado aqui, ó. Hoje cai tudo da minha mão. Como se eu estivesse varrendo, tá? E venho aqui no meio, ó. Ó. E vai liberando aquele pó da tinta que ficou no teu pincel. Aqui puxa para esse sentido. E ó o efeito lindo que dá. Tá? Esse aqui é um efeito muito legal. Eu fiz, não sei se vocês conhecem, mas acho que a maioria conhece, a Rose Brum, é uma cliente minha lá do Rio Grande. Não me lembro quantas eu fiz para ela, mas ela me pediu várias costela de Adão com as gotas de orvalho. E para ela foi costela de Adão e mostera também. Mas faz um tempo já que eu mandei para ela. Então, aqui, ó, vou trabalhar aqui nesse sentido. Isso também é costelinha, só que essa aqui é a que foi pintada com verde oliva. E não vou até o final. Aqui trabalho desta forma, ó. Puxo aqui. Ó. Dá uma sujeirinha na mão? Dá.
mas não tem problema. Quando você percebe que não sai direito, você vem aqui e pega a tinta que tá aqui no teu... no teu isopor ali, fica a mesma tinta quando você matiza, só o que tá matizado, não pega mais tinta lá, tá? Pega só o que tá matizado. Nesse caso aqui, que tá pintado no verde oliva, porque o verde oliva não precisa tanta tinta como o verde musgo. Aqui eu não fiz, ó, tô fazendo de volta nesse sentido, dos dois lados da folha. Então, temos aqui, ó, as costelas de Adão. Vou passar mais um pouco aqui. Aqui também, tudo costela de Adão. Ó, isso aqui vai dar uma penca lindona. Aqui vou bater stencil. Agora, vamos para a luz dessas duas, tá? Essas aqui já estão pronta a luz, ó. Essas mosteiras aqui já tinha luz, tá? Agora, eu vou fazer nessas duas aqui. Pego aqui, ó, um pouco da minha tinta verde maçã. Matiza bem no teu isoporzinho. Tira aqui o excesso. Vou trabalhar primeiro na verde musgo, tá? Ó. Vou trabalhar aqui em volta. E venho pra cá. E vou puxando pra dentro. Vê que eu não chego até onde tem aqui o tom mais escuro, ó. E vou circulando aqui. Aqui em cima você puxa, ó. Aqui no meio da cava eu tô puxando. Ó. Esse é o efeito que a gente precisa. Essa daqui é a do verde musgo, então ela vai dar o tom mais forte do que a outra, tá? De vez em quando você precisa bater ali no teu isopor, onde tá sujo já com a própria tinta. Porque daí assim você repõe a tinta e vai dando uma luz mais eficiente. Ó. Aqui no meio, ó, sempre concentra mais, porque aqui a luz é mais forte para os lados do que para os lados, tá? Ó, os dois lados. Vamos agora para verde oliva. Circula aqui no meio para ficar mais a luz mais aparente. Ó. Tá vendo como é rápido e fácil de fazer? E é algo que o pessoal simplesmente ama, são essas folhagens, tá? Essas folhas aqui de folhagem. O pessoal ama. Eu, pelo menos, vendo bem. Ó, puxa aqui. Vou passar mais um pouco aqui no meio. Ó, dos dois lados. Vamos verificar aqui, ó, como que elas estão. Porque essas aqui eu fiz antes, então já faz um tempinho que elas secaram, tá? Aí depois de seca você dá uma olhada. Ah, precisa dar uma retocada? Não tem problema, vai e retoca. Tipo aqui no meio, ó, eu quero concentrar mais. Vou fortalecer aqui esse meio.
Essas aqui tá tudo ok. Ó, daí você vê aonde você acha que precisa concentrar mais tinta. Dá mais uma batidinha aqui. Vou dar outra aqui, ó. Prontinho. Boto o pincel de lado. Vamos para as gotas de orvalho. As gotas de orvalho é o seguinte, tem que usar o pincel chanfrado, tá? Se fosse tecido, não, né? Mas no caso aqui é madeira. Eu vou usar um bem pequenininho, ó. Esse aqui é da Ceramic, a linha profissional. 330, código 10, tá? E vamos usar o mesmo verde esmeralda para fazer as sombras. Quer dizer, eu vou fazer o primeiro para ver se vai funcionar aqui, né? Por causa da luz, tá? Se vai ficar legal a cor. Se a cor não ficar do jeito que eu quero, tem a opção de fazer com o sépia. Então, já vou deixar aqui na minha bandejinha o sépia, junto com o esmeralda. E precisa da luz, tá? Então, assim, antes de fazer na peça, deixa eu deixar aqui. Eu vou pegar aqui aquele papel que eu sempre tô mostrando nas... Vou pegar esse aqui, ó. Só para mostrar para vocês aqui qual é a dinâmica da gota de orvalho. Nesse papel aqui, ó. Deixa eu tampar esse verde para não atrapalhar a visão de vocês. Então, aqui eu vou molhar o meu pincel, só que eu não vou deixar ele molhado de forma como se eu fosse fazer a pintura counter, tá? Tira um pouco do excesso, ó. Ele tá só um pouquinho. Aqui eu pego só um pedacinho, essa pontinha de nada aqui de verde, ó. Vou dar uma matizada aqui. E vou fazer isso aqui, ó. Peraí, deixa eu matizar mais um pouco. Vou só fazer uma vírgula aqui, ó. Ficou esse jeito aqui, ó. Uma vírgulazinha, tá? Daí eu vou pegar, não preciso nem pôr na tinta de volta. Eu vou botar o meu pincel aqui nesse cantinho, ó. E vou fazer aqui pra fora. Você percebe que um lado ficou, ó, a sombra dentro e outra sombra ficou fora, tá? Nessa parte aqui que a sombra ficou fora, eu molho o meu pincel, eu tiro o excesso de água e pego menos branco do que eu peguei o verde, tá? Mas eu vou pegar aqui na pontinha, ó, um pouquinho de branco, ó, uma coisinha de nada. Vou matizar aqui também. E vou fazer aqui dentro, ó, aonde eu fiz a sombra para baixo, dentro disso aqui tem que ter a luz. Que essa luz vai representar... Peraí que eu vou dar um zoom aqui. Essa luz aqui que eu vou fazer vai representar a minha gota, que tem água dentro. Aqui não vai aparecer muito para vocês, justamente porque é um papel e ele tava branco, tá? Mas quando eu for fazer ali na folha, vai dar de ver melhor. Ó, eu vou fazer isso aqui. E um risquinho aqui. Assim vai ficar a minha gota. Só que aqui é papel, o papel ele expande com a água, ele abre mais a sombra. É nesse formato que faz as gotas, tá? Vamos ver aqui nesse azulejo que ele tem outra cor. Vou pegar aqui, opa. Vou pegar aqui meu verde esmeralda, vou dar uma matizada, ó. No azulejo também não vai aparecer muito, porque ele é liso. Só que, de qualquer maneira, ele não vai escorrer tanto como no papel a tinta escorre.
Pega aqui só um pouquinho. Vira, sempre vira a peça quando você vai trabalhar, tá? E passa aqui de baixo, o branco. Não vai aparecer muito também, porque ele é muito liso. Mas vamos pra peça, né? Deu pra entender. É uma sombra que vai por dentro e uma sombra que fica por fora. Vamos pegar aqui o verde esmeralda. Vou fazer primeiro com verde esmeralda. Se ficar claro, o que que eu vou fazer? Vou bater com o verde com sépia. Aqui, por exemplo, eu vou fazer 2 gotas, tá? Eu vou fazer uma aqui em cima, ó, e uma mais aqui nessa parte de baixo. E daí o que acontece? Você tem que olhar onde tem a luz para fazer a gota, porque daí onde tá a luz é a parte mais clara do teu trabalho. Então, vamos supor que eu faça uma mais aqui, ó, tem que ser por aqui. Faço essa sombra, que é uma vírgula, tá? A sombra é uma vírgula. Que ela vai, no meu caso, eu sou canhota, né? Então, eu faço aqui da direita para a esquerda. A pessoa que não é canhota faz da esquerda para a direita. Fiz a sombra aqui, ó, por dentro. E agora eu faço essa sombra aqui, ó, por fora. E emendo aqui os dois, ó. Tá? Fiz ali a sombra. Dentro desse buraco, virado da minha peça do lado contrário, eu preciso fazer a sombra no branco, que seria uma luz. Ou a minha gota, que seria a água. Então, aqui embaixo, dentro, ó, por dentro, embaixo, eu faço isso aqui. E temos uma gota d'água, tá? Daí, eu viro de volta a minha peça, porque você vai movimentando a tua peça. Trabalho aqui com o meu pincel viradinho de volta aqui dentro. Aí, eu vou esperar isso aqui secar, enquanto isso eu vou fazer a outra, porque eu tenho que voltar com a minha sombra ali. Porque como eu tô trabalhando com o molhado sem secar, se eu passar agora a minha sombra de volta no meu verde esmeralda, eu vou acabar tirando a minha água que eu coloquei ali dentro, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, uma gota um pouco maior, porque aqui o espaço também é maior. E venho aqui com essa outra sombra. Ó, assim, né? Até tá estranho ainda porque não tem a água. Aqui em cima, onde já deu uma secadinha, ó, eu vou vir agora aqui, ó, e vou passar aqui novamente o meu verde esmeralda. Aqui dou uma retocada. Faço aqui de volta, ó. Ali eu retoquei. Vou dar uma secada para agilizar, porque senão ele demora muito. Vou fazer aqui o efeito da água. Nessa aqui de baixo, ó.
Outra vírgula também, tá? Pra fazer a água ali, é só isso. E aqui com o meu pincel virado, ó, eu faço esse ponto de luz. Ó, aqui vou fazer de volta, porque eu retoquei e a água ficou apagadinha. Aqui tem uma gota menor, tá? Então, vira o teu pincel do contrário, ó, e puxa ali uma gotinha, tá? Aqui tá a água dessa folha de monstera. Então, vamos fazer todas, tá? Vamos continuar aqui. Pego a tinta, dá uma matizada aqui no meu azulejo. Deixa eu pôr aqui mais perto o meu azulejo para vocês verem. Aqui quando dá o zoom fica mais difícil de vocês verem o resto que tá aqui em volta. Vamos fazer aqui em cima. Cada uma eu vou fazer num lugar diferente, tá? Vou fazer do lado de cá agora uma. Essa aqui é outra cor de monstera, então ela vai aparecer mais do que a outra. Faço a primeira vírgula e já venho com a outra aqui de baixo, ó. Uma por dentro e uma por fora, tá? Vou fazer as vírgulas primeiro e depois eu faço a água. Nesse caso, porque eu tenho mais de uma peça, tá? Pra fazer. Então, fiz ali. Tira aqui, se precisar, o excesso com a traseira do teu pincel. E vou fazer aqui, ó, uma maiorzinha, como eu fiz na outra. E uma aqui por baixo. Sempre uma por dentro e uma por baixo. Essa aqui eu já posso dar uma retocada, tá? Deixo de lado. Vamos fazer as outras. Aí, você vai brincando, tá? Coloca... Eu fiz ali, ó, uma em cima, vou fazer uma aqui nesse meio, ó, uma pequenininha. Aqui nesse meio e uma dessa aqui. Faz em cima e faz embaixo. São duas vírgulas. Uma aqui por cima e uma aqui por baixo. Ficou um círculo, tá? Esse círculo, ele vai dar vida a hora que eu fizer a parte da minha água escorrendo. Na verdade, ela vai estar parada, né? Ela nem vai estar escorrendo. Aqui eu vou fazer para esse lado de cá. Porque dessa forma você vai brincando. Aqui vou fazer uma pequena bem aqui no meio. Ó, uma ali. E a outra, vou descer ela mais aqui. Não, vou botar aqui nesse cantinho aqui, ó. Ó, aqui eu fiz duas assim. Você não precisa, ah, vou mexer, não. Duas é o suficiente para esse tamanho de folha, tá? Aqui tem mais duas. Vou colocar aqui, ó, uma grande. Porque aqui eu tenho um espaço maior. E vamos fazer o seguinte. Aqui vamos fazer três, duas bem pequenas. Duas pequenininhas e uma maior, tá? Essa vamos fazer assim, que ela se termina ali no nada. E aqui vamos fazer outra. Essa também eu vou fazer um pouco maior. E vamos deixar uma pequena ali. Ó, aqui tem essas folhas para finalizar a parte branca. Vou lavar o meu pincel.
Vou secar essas aqui, porque as folhas, gotas de orvalho, vão nas folhas de monstera, tá? Então, eu vou secar elas e vou fazer do outro lado também. Então, assim, quanto mais vocês assistirem, mais fácil vocês vão conseguir fazer, porque é treino. Então, vocês assistem e vão treinando. O branco você pega sempre menos do que o verde. Aqui no caso, ó, essa aqui é bem pequenininha, ó. Então, eu vou virar até meu pincelzinho aqui de lado. E vou fazer de forma que ele não vá tampar toda a minha sombra que tem aqui do verde. Olha. Tá? Pega mais um pouquinho, porque você tem que fazer aquela luzinha. Aquela luz aqui em cima, ó. Que é só um risquinho. E o risquinho é conforme o tamanho da tua gota, tá? Olha só. Então, aqui nós temos duas quase do mesmo tamanho. Isso aqui eu já posso deitar mais o meu pincel, porque elas são um pouquinho maior. Tá? Mas é legal fazer assim de vários tamanhos as gotas para você ir treinando. Faz aqui, ó, na pontinha, uma gotinha, uma luz, quer dizer. Olha só, que não é lindo? Eu sou apaixonada por gota de orvalho, então sou meio suspeita em falar, né? Essa aqui que eu fiz 3, ó, tem duas bem pequenininha. Ó, vou só fazer uma vírgula ali. Outra aqui embaixo. Essa daqui de baixo, ó, eu posso fazer ela maior, por causa do tamanho da minha... tamanho da minha gota. Olha só. O que que vocês estão achando? Deixa eu ver se agora já aparecem os comentários. Não. Opa. Aqui eu tenho outra bem pequenininha, ó. Vou fazer isso aqui. E aqui ela é um pouquinho maior. A mão é leve, tá? Porque se a tua mão estiver leve, você consegue trabalhar fazendo as gotas menores. Ah, agora abriu. Agora abriu o comentário. Deixa eu ver aqui, tem mais alguma coisa. Fica lindo, lindo mesmo. Agora aqui, essa é a última. Ó. Faço aqui, opa, deixa eu matizar mais. Faço a vírgula aqui. E faço a vírgula aqui. Aí, sempre viro, né, pro lado que eu preciso, a minha folha. E, ó, temos mais duas gotas. Fica muito lindo isso aqui. Ó, eu vou fazer agora, vou fazer o outro lado, tá? Deixa eu ver aqui, tá bom assim. Deixa eu virar as que já estão secas. Então, aqui, pra fazer esse lado aqui, vou fazer mais rapidinho. Pra daí eu trabalhar nas costelas de Adão, tá? Porque isso aqui é tudo as folhas que vão pro meu... pra minha penca. Essas folhas aqui, elas estão cortadas no MDF de 3 milímetros, tá? Mas também fica show pra fazer penca. Fica muito legal pra penca também. Ó, faço a vírgula em cima
e faço uma vírgula embaixo. Esse lado eu fiz 3. Pego aqui de volta. E volto aqui. Aqui vou fazer uma pequena. E aqui ainda vou fazer uma maior. Então, nesse daqui, ó, eu trabalhei com 3 tamanhos diferentes. E assim, todas com o mesmo pincel, tá? Então, não há necessidade de trocar o pincel por causa do tamanho que você vai fazer. Vou fazer umas bem delicadinhas aqui. Ó, vírgula pra cima, vírgula pra baixo. Vírgula pra cima, vírgula pra baixo. Aqui vou matizar de volta pra fazer mais forte aqui, porque aqui tá perto da sombra, então você precisa fazer um pouco mais forte. Vírgula pra cima, vírgula pra baixo. Vírgula pra cima, vírgula pra baixo. Pra baixo, pra cima. Pra cima, pra baixo. Vamos ver aqui agora. Aqui uma pequena. Aqui, nesse sentido, uma picorrucha. Nesse lado aqui, uma maior. Limpo bem o meu pincel, porque agora vamos entrar com o branco. Vou começar na primeira, que ela já está seca. Aí, a vírgula por dentro, lembrando que a vírgula que vai por dentro, ela vai na parte de baixo, dentro, mas na parte de baixo que foi feita a sombra, tá? Isso tem muita gente que confunde, mas como vai ficar aqui gravado para vocês, vocês têm o privilégio de abrir a aula e olhar. Que a vírgula do branco, que seria a gota d'água, é pro lado de dentro da sombra de baixo. Ó, tô fazendo sempre na sombra de baixo uma vírgula por dentro. E na sombra de cima é a luz. Essa luzinha é o quê? O pingo que caiu e que daí ficou, concentrou em cima e ele tá descendo aqui pra baixo. Ó. Uma vírgula, 2 vírgula, 3 vírgula. Aí, repõe um pouquinho do branco, porque a gotinha aqui de cima, ó, ela pega um branco um pouco mais forte, que é só um risquinho. Nessa aqui que já secou, vou repor, porque ficou fraquinho. Ó, aqui na de baixo, aqui na de baixo, e ali na de baixo. Pinguinho. Algumas você pode fazer risquinho, se ela for um pouco maior, se ela for menor, um pinguinho, tá? Só mais 2.
Feito isso, essas mosteiras vão estar prontas para usar, tá? Se você quer fazer uma remessa grande de mostera aí na tua casa, tu podes fazer, deixar elas prontas para usar no teu trabalho. Dá para usar em cima de caixa, dá para usar em porta-chave para pôr na cozinha, dá para usar na sala em quadros, fazer as pencas. Tem várias opções de uso, tá? Por isso é legal deixar uma quantia pronta para quando você quiser compor no teu trabalho. E pega o teu papel e treina a tua gota de orvalho no papel. Papel crochê é melhor, porque ele é mais liso, né? Aí você pode treinar no papel crochê. E daí você vai ter para compor o teu trabalho peças lindíssimas. Vamos deixar isso aqui de lado secando, porque agora a gente vai trabalhar aqui com as costelas de Adão, tá? O que que eu vou fazer? Vou fazer os stencils. Só deixa eu tirar isso daqui para não... Eu peguei uns stencils aqui que tem umas palavras, tá? Eles estão sujos, para variar. Mas eu vou colocar aqui umas palavrinhas avulsas. O meu pincel eu hidratei naquele meu vidrinho, tá? E vou trabalhar com tom de branco nessas peças aqui. Vamos só ver aqui como que vai ficar. Eu tenho aqui, vamos ver o que cabe aqui, por exemplo. Aqui cabe o afeto, ó. Vamos bater aqui o afeto. Vamos ver se vai dar boa. Se não der, pega o lenço umedecido e tira tudo. Até que deu, ó. Afeto. Então, eu vou fazer cada um com uma letra, com uma palavra. Só que daí tem que ver assim, ó, esses aqui é da Lito Arte, esse stencil. Então, ele tem essas palavras menores aqui, tem as maiores e tem as menorzinhas, que cabe bem no meio da costela de Adão, tá? Aí, você coloca aqui no meio, trabalha nesse sentido assim, né? Olha só, que delicado que fica. Aqui tá escrito união. Aí, vamos ver se esse aqui cabe. Esse aqui até que vai caber um pedaço, é que eu não queria que... Vamos pôr esse. Emoção, esse aqui, ó. Ó, circulo para não ter perigo de... Ai, que lindo! Emoção. Vamos pegar daqui, ó. Tem uma aqui escrito amor. Vamos trabalhar com amor agora. Esse amor, ele é bem pequenininho, então vou bater bem no meinho para ele aparecer. Olha, bem pequenininho. Aqui vou pôr força. Aqui acho que eu vou pôr duas. Força, e aqui embaixo, ó, coloco paz. Porque eu quero bater dos dois lados, tá? Cadê aqui? Não ficou muito forte, vou bater de volta. Agora parece mais. Esse daqui, vamos ver, cabe aqui, será? Não vai caber tudo. Vamos pôr... altruísmo. Deixa eu só segurar pro lado de cá, senão vai sujar minha mão inteira.
Que essa palavra aqui é bem pequenininha, mas ela é comprida. Então, vai dar de ver, ó. Altruísmo. Claro que eu vou bater do outro lado também, né? Esse aqui eu vou puxar um pouquinho. E vou bater aqui resiliência. Resiliência. Aqui no amor, vou bater foco na ponta. E paz aqui no final. Foco e paz. Esse aqui já tem dois. Aqui é altruísmo. Ah, mas aqui eu tenho outro, tá? Espera aí. Vamos pegar esse aqui de volta. Afeto. Pego mais um pouquinho. Vai repondo ali a tua tinta, né? Para que saia tudo bem certinho. Afeto. União. Vamos lá, união e bênção, né? Combina bem legal. União e bênção. Ali tem afeto e emoção, vou pôr aqui. Aqui, força, paz e carinho. Ó, já estão todos com stencil. Ó, que lindo. Todas com seus stencils. Então, assim, vou tirar o zoom agora, né? Porque agora eu vou... Ai, não consigo tirar, peraí. Acho que agora diminuiu, né? Então, vamos lá. Ou não. Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, agora saiu o zoom. Vou descer de volta. Como que eu faço com a corda, gente? Vamos separar tudo aqui. A corda eu pego aqui, opa, 1,5 m. Ah, 1 metro. Deixa eu só pôr pra cá essas coisas. Eu mexo aqui na minha mesa, ó, eu tenho 2 fitas, uma de cada lado, que mede 1 metro, tá? Eu vou usar o rami fino. Então, eu vou medir aqui 1 metro. E vou tirar aqui para 6. Nossa, aqui tem uma emenda no meu rami, mas não faz mal, depois eu tiro. Vou pegar para 6 peças primeiro. Aqui eu tenho 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu vou pro 6º, tá? Cortei aqui 6 metros de rami. Solto eles aqui, ó. Por que que eu pego 1 metro? Porque eu vou trabalhar com ele duplo. Para ter uma quantidade maior de corda, tá?
Coloco ele aqui, ó. Aí eu vou pegar aqui primeiro essa aqui, ó, a mais escura. Aí você vai intercalando, tá? Vou usar primeiro a que tem, que é do verde musgo. Ó, faço isso aqui, ó. Ó, ficou assim, tá? Porque tá vendo que ela circula. Coloco todos eles, faço isso uma por uma. Esse aqui é do verde musgo, ó. Agora eu vou pegar uma dessa. E olha o que tá escrito. Aqui tá emoção e afeto. Então, eu vou trocar aqui, ó. Vou botar amor, foco e paz. Essas peças, elas já vão com furo, tá? Agora, eu vou botar mais uma que tem o verde musgo. E essa que eu vou pôr é essa aqui, ó, que tem bênção e união. Não queria abrir o furo aqui, porque como o MDF é mais fino, aqui, ó. Você deixa assim, ó, um pouco de diferença de altura. Esse aqui já vou cortar, ó, que tem aqui no meu fio de rami. Já tiro fora. Agora vem mais uma escura. Vocês têm dúvida aí, pode ir perguntando, tá? Esse ali, esse aqui. E esse aqui. Vou colocar um pouco mais para baixo aqui, para não ficar tão curto aqui em cima, ó. Aqui tá bom já. Ó. Vou primeiro dar um nó aqui onde eu finalizei, ó, a minha penquinha. Vou dar um nó aqui em cima primeiro. Aí depois, claro, você vai arrumando aqui conforme você quer que apareça, né? Ó, ele fica penduradinho, então tem tudo escrito, né? Isso, claro, que vai ficar girando, ó. Aí você pode botar pra frente, pra trás, depende do local que você vai pendurar a tua peça, tá?
Isso aqui daí depois você tem que arrumar conforme é o local que você pendura. Ó, daí eu pego aqui em cima, eu vou dar uma dobra aqui, porque eu preciso aqui onde eu quero pôr o meu prego. No meu prego, onde eu for pendurar, tá? Essa daqui vai ficar mais curta que a outra. Eu vou passar aqui, ó, peguei mais um pedaço, não medi, tá? Mas provavelmente aqui tem meio metro. E vou girar aqui em volta, ó. Aqui também. Dá só um nó aqui. Um não, você tem que dar dois, né? Porque um, ele não fecha. Aí você deixa pendurado também o que sobrar. Ó. Aí você vai tirar aqui o excesso para não ficar caindo em cima da tua costela de Adão, tá? Deixa eu só ver aqui. Aqui você puxa, ó. Aqui eu corto só para não ficar em cima, tá? Não vai cortar muito curto, deixa sobrando aqui para baixo. Ó. Aqui tá em cima da costela, ó. Você pega aqui, ó, e corta, tá? Pode cortar um pouco para cima do teu nó aqui, ó, pro nozinho aparecer, tá? Eu acho que fica mais rústico. E deixa ali. Vou levantar aqui. Ó. É essa da costela de Adão, tá? Aqui em cima, ó, onde você vai pendurar, né? Aqui, se você quiser pôr aqui pra dentro, ó, também dá, porque esse aqui tá ficando teimosinho. Daí você bota ali pra dentro. E aqui estão as palavras, e aqui você controla dependendo do local que você vai pendurar, né? Então, isso vai depender da tua casa ou da casa do teu cliente. Aí você pede pra ele, você mostra como fazer a composição aqui das costelinhas, tá? Vou montar aqui, ó, rapidinho a de mostera. Vou descer de volta. Pra vocês verem aqui a de mostera, tá? Aqui, ó, vou pegar aqui 1 metro. 1,5 metros. Porque essa aqui eu vou fazer diferente, tá? Também é 6 cordas. Porque temos 6 mosteras. Aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aí. Só vou fechar a porta aqui, porque meu marido tá passando verniz, eu tô ouvindo ele trabalhar. E vai ligar o compressor de volta. Espera só um pouquinho.
voltei. Ó, 6 cordas temos aqui, tá? Essa da Monstera aqui vamos fazer um pouco diferente. Também vou usar ela dupla. A Monstera, ela tem um furinho aqui em cima, bem no meio, ó. Vamos passar ali. Vamos puxar aqui. Só que essas da Monstera eu vou colocar as contas. Tô usando uma ponteira de 14 milímetros. Uma ponteira aqui de 12 milímetros. E mais uma de 14. Então, vamos fazer 2 modelos de penca, tá? Ó, vou fazer com todas elas isso aqui, tá? Ó, lembra? Pintada dos 2 lados. Pego aqui mais uma. Mais uma Monstera. Aqui eu peguei a de cor de verde oliva. Agora eu vou pegar uma de... a do verde musgo. Aqui passar por dentro, né, é bem fácil, acho que todo mundo sabe fazer isso aqui. Coloco aqui a de 14. A ponteira de 12. E mais uma de 14. Já vou dar aqui um nó para elas não se escaparem, tá? Finaliza aqui só com um nozinho. Isso aqui vai ficar muito show de bola. Ó, uma. Duas. Agora, vamos para a quarta. Deixa eu só pegar essa daqui, que ela tá... Tava um borradinho ali, a gente já arruma com uma luz, tá? O bom disso é que dá pra arrumar, né? Quando você... antes de finalizar. Pego mais uma do verde oliva. A conta de 14. Vou deixar aqui para ela não ficar muito apertada. Para não correr o risco de se estragar depois. De 12, é bom que a de 12 você consegue pôr fio duplo, se for o fino, tá? Se for o raminho mais fino.
aqui. Dá para fazer ou colar essa penca, tá? Para quem gosta bem volume, dá para fazer com mais mostera. De repente botar 12 mostera, 10 mostera. Isso aqui vai ficar muito lindo, tá? Quanto mais você pôr, mais show fica. Claro que também agrega valor, né? Tem que ver tudo isso. Depois, quando eu fizer a descrição ali, porque daqui a pouco eu vou dar aula presencial ainda. Daí eu vou colocar ali o valor dessa penca. O valor para venda, tá? Olha só. Vamos finalizar aqui com a ponteirinha. Só mais duas. O último. Colocar as bolinhas aqui. E daí vamos amarrar, tá? Esse aqui eu vou fazer diferente do outro na hora de amarrar, tá? Aquele ali a gente deixou mais próximo uma costela de Adão da outra. Esse aqui eu vou dar mais espaço, ela vai ficar uma penca mais comprida. É legal para quando você quer botar num espaço maior. E o legal é que essas mostera e costelas de Adão, elas são bem versáteis. Dá para fazer as pencas, dá para fazer colar de mesa, dá para usar elas individuais, tipo fazer uma só, né, um penduricalho. Porta guardanapo, só botar uma argolinha atrás, pode ser argola de acrílica, aquela de cortina, como também pode ser argola de MDF, tá? Fica muito lindo o porta guardanapo de mostera desse tamanho aqui.
porque ele te dá um volume na mesa, fica muito show. Olha só, então vou colocar aqui, ó, tá? Vamos compor assim, para deixar elas mais... Deixa eu pôr aqui mais próximo, ó. Aí eu venho com uma outra dessa aqui. Não vou deixar elas muito embaixo. Você vai colocando assim, ó, depois você amarra, tá? Agora vem uma dessa. Vou puxando aqui pra baixo, depois eu mostro pra vocês como que ela ficou. Agora vem uma verdona e uma outra aqui. Feito isso aqui, ó, vê que elas estão nesse sentido, ó. Tem uma pra cá, uma pra lá, uma aqui, tá? Você pega aqui, ó, e faz a mesma coisa que eu fiz na outra. Faz um nó aqui primeiro. Porque daí aqui você tem elas todas unidas, ó. Aí quando você levanta, elas vão estar nesse sentido e você vai arrumando a mesma coisa, ó. Depois eu vou mostrar mais de perto aqui pra vocês. O que sobrou aqui, ó, aqui tem um que é mais curto, sempre vai ter, tá? Esses que são mais curtos aqui, ó. Vou fazer aqui, ó, outra dobra. Aqui. E vou fazer a mesma amarração, cadê meu fio? Ah, tá aqui. A mesma amarração que eu fiz naquele outro lá, tá? Pega um pedaço mais curto, porém você vai enrolando aqui. Ó, vou enrolar aqui. Enrola uma parte, dá algumas voltas, né? Não precisa dar muita volta. E também não tem problema se você dá a volta um fio em cima do outro. Só que essas voltas tem que ser firme aqui, ó. Pra segurar bem. Aí dá uma amarração aqui. Dá 2 nozinhos. Puxa aqui pra baixo, aqui você ajeita. Poderia enrolar tudo aqui se quisesse, tá? Mas eu deixo assim. Aqui deixa pendurado também, só que aqui, ó. Para ele aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer? Vou cortar aqui. Ó, pra ele ficar aqui, tá? Deixa eu só guardar esses aqui que são maiores e já vou levantar aqui o celular para vocês verem. Oi, lindonas, lindonas. Olha só. Aí, claro, né? Vamos ter que arrumar conforme o que você quer para frente, o que você quer para trás, tá? Como ela tem pintura dos dois lados, tá? Você vai compondo aqui, por exemplo, ó. Quando você vai encostar, por exemplo, na parede, ó, vai ficar o quê? Vai ficar assim, ó. Aí você arruma para que fica nesse sentido, ó. Elas estão todas penduradas. Claro que essa corda é mais comprida. Então, o que que você vai fazer? Você vai deixar ela para trás, que é a primeira, lá de baixo, ó. E você vai arrumando. Eu vou depois fazer uma foto, elas penduradas ali no ateliê, tá? Então, assim, ó, espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Aqui estão, ó, as gotas. Muito fácil de fazer, porque você tem ali só vírgula, tá? Vou deixar aqui.
Depois eu vou tirar uma foto deles pendurado aqui no ateliê. E a costelinha que ficou assim, ó, uma penca menor, porém rechonchudinha de costela de Adão. Amei isso aqui também. Depois vou pendurar elas e arrumar lá para vocês verem como que ficou, tá, gente? Muito legal de fazer, né? Meninas, obrigada pela oportunidade de estar aqui ensinando novamente, tá? Quem vai ver o vídeo gravado, beijo no coração. Treinem, que é treino, tá? As gotas de orvalho é muito treino, mas ela se torna fácil depois que você treinou assim, ó. Não precisa treinar um ano, tá? Se você treinar um dia as gotas de orvalho numa tarde, vai treinando, treinando no papel, treina numa peça de MDF, você vai ver, nossa, realmente ela é fácil de fazer. As sombras, vocês viram que eu facilitei, né? As sombras foram bem facilitadas e a luz para quem tem dificuldade em trabalhar com chanfrado. Então, assim, muito fácil de fazer nesse sentido, tá? Se você não quer fazer as gotas de orvalho, mas quer fazer as pencas, você pode fazer como eu fiz aqui com a de costela de Adão, ó, com stencil. Porém, tem luz e sombra, tá? Então tem essa, por isso que eu fiz os dois, tá? Para dar essas duas opções para vocês, tá? De trabalhar com o stencil, né? Ou com as gotas, tá? Para quem quer se aventurar e treinar, as gotas elas podem ser usadas em quase todas, praticamente todas as folhas que são verdes que você vai trabalhar, nas folhas de plátano que você vai trabalhar tanto seca quanto verde. Nas frutas, quem vai trabalhar com fruta pode trabalhar uma gota de orvalho, fica muito lindo, tá? Então, assim, tem várias opções de uso as gotas de orvalho. Então, é legal treinar, é legal aprender. Se tiver dúvida, pode me chamar, tá? Se precisar outra aula com gota de orvalho, outra peça com gota de orvalho, a gente vai treinar. Se quiserem aula só da gota de orvalho feito no papel, o treinamento, a gente pode fazer também, tá? Então, vocês têm toda essa liberdade de pedir lá no grupo de WhatsApp o que quiserem fazer, tá? Beijo no coração, Deus abençoe a todas. Depois da aula eu vou fazer a descrição ali, né, no vídeo, das cores. Vocês viram que eu deixei no vídeo gravado as cores, sempre eu deixo gravado, né, que fica mais fácil, não precisa estar lendo ali, né. E vou colocar ali o valor, né, que custa as pencas, o valor da costela de Adão, depois de pronta, tá, o valor que eu coloco. E o valor da penca de mostera, sem dúvida, uma vai ter um valor diferente da outra, né? Uma tem contas, tem mais corda, tem a peça maior, né? A mostera tem um preço diferente da costela de Adão para comprar no cru. Então vai estar tudo ali escrito, tá, meninas? Beijo, tava com saudade de vocês. Deus abençoe e até a próxima.